Então a filosofia ela vai além dessas especificidades, como já falei e repeti várias vezes. O que é o processo do filosofar? Então nós temos um texto de Kant que diz o seguinte, ó: não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre preservando a razão, o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Ou seja, nessa frase de Kant, Kant quer dizer o quê? Olha, gente, às vezes nós falamos no nosso cotidiano: eu achei injusto o que aquela pessoa fez com a outra. Aí a outra pessoa olha e diz: eu não achei injusto não. Eu achei justo. Foi justo o que aconteceu. Outra pessoa, você vai, nessas conversas do cotidiano, do dia a dia, outra pessoa vai e diz assim: fulano está apaixonado por cicrano, ou fulana ama Beltrano. Kant quer dizer o quê? Que essas questões, o filosofar é o quê? Nesse contexto dessa frase dele. Filosofar é o quê? É quando eu paro e me pergunto: certo, você falou que aquilo é injusto e você falou que é justo. Mas o que é a justiça? E aí eles não vão querer, do ponto de vista kantiano e do ponto de vista da filosofia, eles não vão querer a doxa. O que é a doxa em filosofia? A mera opinião de cada um. Ele quer, o filósofo quer uma resposta que seja universal. A mera opinião não vai servir. Ah, foi justo, o outro diz foi injusto, e o filósofo vai chegar e dizer: mas o que é justiça? Me diga, me responda. E aí você vê que se você perguntar o que é justiça, as pessoas vão parar e não vão saber responder. A gente muitas vezes fala as coisas durante o dia a dia, nosso dia a dia, mas se a gente for questionado mais a fundo, a gente vai parar e não vai saber responder. Por exemplo, fulano está apaixonado por alguém, ou fulano ama alguém. E o que é o amor? E aí um vai dizer: amor é você não tirar outra pessoa da cabeça. Amar é você fazer tudo que o outro quer. Ou cada um vai dar uma opinião, uma doxa diferente. Uma opinião diferente. Mas a filosofia, ela não vai querer opiniões. Ela vai querer um conceito sobre aquilo que você está falando que seja universal e válido em todo tempo e lugar. Por exemplo, se eu disser 2 mais 2 é igual a 4, do ponto de vista filosófico, essa resposta é universal. Onde eu chegar, Japão, China, Estados Unidos, e perguntar quanto é 2 mais 2, vai ser 4. Então é uma resposta universal. Então é isso que a frase do filósofo Kant, que eu citei aqui, se refere a isso. A filosofia ela não quer só meras opiniões, ela quer respostas universais. E aí vem outra questão: mas afinal, para que serve a filosofia? Que utilidade a filosofia tem na nossa vida? Ora, vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento. O senso comum aplaude a pesquisa científica que visa a cura do câncer ou da AIDS. A matemática no ensino médio seria importante pela exigência do vestibular. A formação técnica do advogado, do engenheiro, do fisioterapeuta é reconhecida por preparar para o exercício dessas profissões. Diante disso, não é raro alguém se perguntar:
para que estudar filosofia se não vou aplicá-la em minha vida profissional? Muita gente pergunta isso e muita gente até diz que filosofia é coisa de doido. Porque ela mexe muito com a subjetividade de cada um, o pensamento de cada um. E, como foi dito aqui no início, nós vivemos numa sociedade imediatista. Eu quero estudar alguma coisa para depois ter um retorno imediato financeiro, de reconhecimento pessoal. Né? E a filosofia, ela traz isso, ela traz esse reconhecimento. Se a gente for pensar desse ponto de vista, a filosofia ela seria inútil. Né? Desse ponto de vista, a filosofia seria inútil. Ela tem uma utilidade prática para ter um retorno imediato. Já que não serve para qualquer alteração imediata do nosso cotidiano. No entanto, ela é fundamental para compreender o ser humano e o mundo. Por meio daquele olhar diferente, a filosofia busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo se encontra-se mergulhado. Ou seja, para que serve a filosofia? Ela serve para conhecer a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Ela nos ensina a ser pessoas mais felizes. A filosofia, ela pode dar ela traz essa capacidade da gente ser mais feliz pelas atitudes que a gente toma na vida. Ela nos ajuda a ter um centro, um caminho para a gente caminhar e saber onde quer chegar. Platão dizia que o filósofo, para você saber para que serve a filosofia, pense num homem montado num cavalo. Imagine um homem montado num cavalo. E esse homem está montado no cavalo sem a rédea, sem as rédeas na mão. Para onde esse homem vai? Ninguém sabe, porque o cavalo vai para onde ele quer, porque o homem não está com a rédea na mão. Agora imagine um homem montado no cavalo com a rédea na mão. Ele sabe para onde vai colocar o cavalo, em que caminho ele quer que o cavalo vá. Esse é o filósofo. Então veja a importância da filosofia. Ela nos ajuda a trilhar melhores caminhos de vida com objetivos. Objetivos. Ela dá um sentido à vida. E é uma pena a gente hoje olhar para a juventude, né, no estudo da filosofia, e até em sala de aula mesmo, pode-se observar o quê? A falta de objetivo da juventude. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Não sei. Mas é preciso saber. É preciso ter um objetivo de vida. Sem objetivo, a vida fica sem sentido. E a filosofia vai ensinar a gente a ter objetivos de vida. A sermos mais felizes. A interpretarmos melhor a realidade em que vivemos e mudar a nossa realidade. Olha, eu já estudei, eu fiz história, estudei filosofia, fiz direito, estudei psicanálise, agora fiz um curso de hipnose. E aí muita gente pergunta: Adriano, tu não sabe o que tu queres? Tu não sabe o que quer. E eu sei o que eu quero. As pessoas é que estão enganadas. Eu quero conhecimento, eu quero saber. Entende? Eu amo o saber, eu sou um filósofo. Eu me considero um filósofo porque quando eu busco conhecimento, não é só por uma praticidade, por uma questão imediatista de ter um retorno. Não, é para o meu conhecimento pessoal. É para eu viver melhor, é para eu ser mais feliz, conhecer melhor a mim mesmo, as outras pessoas.
tem uma frase de Sócrates que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Vocês vão estudar Sócrates depois. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. E a filosofia ela serve para isso, para nos dar um conhecimento melhor de nós mesmos. De nós mesmos. E sobre a reflexão filosófica? O que é a reflexão filosófica? Existem inúmeras definições de filosofia, que muitas vezes se contrapõem. Por isso, a perplexidade que, vez ou outra, atinge o filósofo ao rever suas próprias definições. Isso se deve ao núcleo problematizador do filosofar. Assim, responder à pergunta o que é filosofia já é uma questão filosófica das mais complexas. A reflexão filosófica ela nunca para. Como eu disse lá atrás, sempre que acha uma resposta, uma nova pergunta surge. Uma nova pergunta surge. É infinito. Tinha até um comercial da Globo que dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E a filosofia é isso, perguntar. A resposta ela nos limita. Limita a acreditar naquilo e tomar aquilo como verdade, aquela resposta como verdade, sem saber se existem outras possibilidades ou não. Então, a mente do filósofo, o refletir do filósofo, o filósofo ele tem uma mente aberta. Ele não é fechado em suas convicções. Lembrem disso. A reflexão filosófica ela deixa a mente aberta. A PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ciência agora recente, não sei nem se é considerada ainda uma ciência, mas ela está aí no campo da psicologia. Ela diz que o nosso cérebro tem uma plasticidade, ou seja, nós temos a capacidade de sempre mudar de ideias, de sempre criar novas ideias, de sempre aprender novas coisas. E é justamente esta plasticidade que a filosofia vem trazer. Essa abertura para que a nossa mente esteja suscetível a novos conhecimentos. Vocês já imaginaram aquelas pessoas mais antigas, quando a gente questiona alguma coisa e eles não gostam? Como é difícil conversar com essas pessoas? Então, a reflexão filosófica é isso, é você não se tornar uma pessoa muito fechada, muito hermética. Hermética quer dizer fechada em suas convicções, mas estar aberto a novas possibilidades. E a filosofia ela vai abrir a mente, para que a gente seja mais aberto para novos conhecimentos, para novos questionamentos. Partimos dessas advertências para dizer que qualquer definição delimita no sentido de estreitar um significado mais amplo. Ou seja, não se pode definir filosofia porque vai delimitá-la demais, ela é muito ampla. O conceito de reflexão, por exemplo, não é exclusivo da filosofia. O que, portanto, distingue a reflexão filosófica das demais. Na tentativa de delimitar, pelo menos provisoriamente, vamos examinar a proposta do filósofo brasileiro Demerval, que conceitua a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas apresentados pela realidade. Então, eu quero que vocês aí depois vejam na página 16, observem na página 16, o que esse filósofo brasileiro Demerval quer dizer com a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Leiam esses 3 tópicos sobre o que ele diz sobre isso. E aí nós vamos chegar nesse primeiro capítulo, aula de filosofia do primeiro ano, a Sócrates,
que foi considerado um dos grandes filósofos grego. Um grande filósofo grego. Dizem que ele era muito feio. Sócrates era horrível. Mas ele exercia, nas pessoas com quem ele conversava, ele exercia um fascínio, uma admiração muito grande pelas pessoas com quem ele conversava. Quando Sócrates conversava com alguém, ele encantava as pessoas. Ele gostava de andar na praça pública de Atenas, na Ágora, praça pública de Atenas. E ele tinha alguns discípulos a quem ele ensinava o método filosófico dele. E qual era o método filosófico de Sócrates? Perguntar. Aquilo que eu falava lá no início, meio dessa aula. Ele questionava as coisas do cotidiano. As pessoas falavam de amor, ele dizia, mas o que é o amor? As pessoas falavam de justiça, ele dizia, mas o que é a justiça? E sempre que alguém dava uma resposta, ele lançava uma nova pergunta. E através dessa nova pergunta, novas respostas surgiam. E ele lançava uma nova pergunta. E isso ia fazendo com que a pessoa entrasse em contradição. Isso é visto muito no judiciário, né? Quem já foi a uma delegacia, passar por um interrogatório de um delegado, de um promotor, eles geralmente fazem muitas perguntas, para que o indivíduo entre em contradição. E quando a pessoa, com essas perguntas e tantas perguntas, a pessoa termina entrando em contradição e você vê que ela está mentindo. Isso foi utilizado por Sócrates, século V antes de Cristo, na Grécia. Século V antes de Cristo. Então Sócrates era esse homem que perguntava. E Sócrates, o nome da mãe dele era Fenareta. E Sócrates deu o nome da filosofia dele de Sócrates deu o nome, perdão, esqueci agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome da filosofia dele. E Sócrates saía pelas ruas de Atenas perguntando aos jovens atenienses, aos políticos, fazendo perguntas. Lembrei, o nome da filosofia de Sócrates era maiêutica. Maiêutica. E o que quer dizer maiêutica? Perguntaram a Sócrates, em que consiste sua filosofia? Ele dizia, minha filosofia é a maiêutica, é o parto. Ele deu o nome de sua filosofia de maiêutica porque a mãe dele era parteira. Ela ajudava as mulheres a terem filhos em Atenas. E aí disseram, ora, mas como? Sua mãe é parteira. Ele dizia, mas minha mãe é parteira de homens. E eu sou parteiro de ideias. Olha que lindo. Ele se dizia parteiro de ideias. Porque quando ele perguntava, ele levava as pessoas a raciocinarem e a quererem chegar a alguma resposta. Então, Sócrates se dizia parteiro de ideias, maiêutica. E tem uma grande frase de Sócrates que foi o que fez com que ele fosse considerado um grande filósofo, que era a seguinte frase: só sei que nada sei. E por isso ele se tornou um grande filósofo. Ora, professor, mas como assim um grande filósofo só por dizer que só sabe que nada sabe? Claro. A inteligência consiste em você ter a capacidade de saber que você não é o dono da verdade em nada. Nós estamos sempre aprendendo. Só sei que nada sei. A gente pode estudar durante toda a nossa vida, mas a gente não vai nunca saber de tudo. A gente nunca vai compreender tudo.
E às vezes o homem lá do campo, que planta o seu milho, planta o feijão, que cuida do gado, tem uma coisa a ensinar você que você não sabe. Então ninguém sabe tudo. Sócrates estava certíssimo. Sócrates estava certíssimo quando ele diz que não sabe de nada, porque realmente nós somos esse ser inacabado. Nós nunca vamos saber tudo. Não é? E Sócrates ele nunca escreveu nada, nenhum livro. Sócrates não escreveu nenhum livro, porque para a época se dava muito valor à tradição oral, ao que era falado oralmente e era passado de geração em geração. Quem escreveu tudo sobre Sócrates foi seu discípulo Platão, que também a gente vai estudá-lo. Platão ele vai escrever o Banquete, onde a maioria é um diálogo, o Banquete é um diálogo onde quem conversa nesse diálogo é Sócrates com outros filósofos, o próprio Platão com Xenofonte, que foi um sofista. Eu não vou me aprofundar muito nos sofistas, porque isso a gente vai se aprofundar mais em Sócrates mais para frente. Mas o Banquete de Platão, Fídias de Platão também, todos os livros que falam de Sócrates foi Platão que escreveu. Sócrates nunca escreveu nada sobre ele. E, infelizmente, Sócrates teve uma morte trágica. Sócrates teve uma morte trágica. Por ensinar a juventude a pensar, por ensinar a juventude a raciocinar, a criticar, ele foi julgado e condenado pelos políticos de Atenas à morte. Ele foi perseguido, né? A gente pensa que a perseguição política vem apenas de agora. Não, ela sempre houve na história da humanidade. E Sócrates foi um perseguido político. Ele foi julgado, foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno. E nessa condenação, Sócrates tinha que tomar esse veneno. Veja. E os discípulos disseram a ele: mas Sócrates, foge. Toma não o veneno, a gente te ajuda a fugir de Atenas e você vai embora e foge dessa sentença. E Sócrates diz: de jeito nenhum. Não vou fugir